Olá, meus amigos da Escola de Direito Criminal, professor Vinícius Zopponi com vocês. Para quem não me conhece, eu sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, sou mestre em Direito e sou seu professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo aqui pela Escola de Direito Criminal. Meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero bater um papo com vocês neste nosso encontro sobre o edital para o concurso de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu quero fazer com vocês, meus amigos, uma análise do nosso edital em direito constitucional. A gente vai olhar estratégica e direcionadamente para o edital de direito constitucional. Quero fazer algumas considerações com vocês sobre o conteúdo que vai ser exigido na sua prova. Vamos falar um pouquinho também sobre a sua banca, como este conteúdo é cobrado pela banca organizadora do certame, a banca AOCP, o Instituto AOCP. E depois, meus amigos, na segunda parte deste encontro, eu quero convidar vocês para resolver uma questão de prova comigo, de direito constitucional, da banca AOCP, de um concurso de 2022, de um certame para soldado da Polícia Militar, para que vocês aprendam comigo não apenas os conceitos de direito constitucional que foram cobrados naquela questão, mas também vocês entendam a importância, o grande caminho de estudo que existe por intermédio da resolução de questões. Beleza, meus caros? São estes os dois objetivos deste nosso encontro e eu quero começar, antes de começar, eu quero deixar com vocês, vou me esconder na tela cheia, o meu Instagram, meus amigos. Qualquer dúvida, qualquer apontamento, qualquer aspecto que você queira trocar uma ideia comigo pessoalmente, me chamem por lá, @vszopponi. É meu Instagram como professor, você vai ter ali também conteúdo jurídico de qualidade em direito constitucional, em direito administrativo e em algumas outras matérias que eu leciono, mas fica aí como um canal de contato, evidentemente, ao lado dos canais da própria Escola de Direito Criminal, inclusive os comentários aqui neste nosso vídeo do YouTube, eu vou periodicamente passar por aqui e se tiver dúvida, eu vou responder uma por uma, tá bom? Vamos lá, meus caros. Vamos fazer uma análise de edital. O edital não é algo irrelevante, pelo contrário, ele que nos dá o tamanho do desafio que a gente precisa percorrer em cada matéria. E neste primeiro encontro com vocês, eu quero falar sobre o edital de direito constitucional. A gente vai falar também num segundo encontro sobre o nosso edital em direito administrativo. Vamos começar, meus amigos? Vamos começar com a análise do edital do direito constitucional. Vou jogar na tela cheia para que vocês possam fazer a leitura comigo. Então vamos lá. A gente tem aí o edital do seu concurso, está disponível lá no site da OCP. O edital você sempre tem que baixar. Tem todas as regras do certame, prazos de inscrição, valores, regras para isenção de taxa de inscrição, enfim, todo o regramento está lá. Tem o calendário do concurso, é um documento que você tem que carregar ele debaixo do braço nessa reta final pós-edital. E aqui, meus amigos, nós temos o nosso conteúdo em direito constitucional. Claro que eu, organizado que sou, montei essa tabelinha para facilitar a nossa visualização. Vou fazer a leitura com vocês dos títulos dos tópicos. Não vou ler os subtópicos, para não cansar tanto, vai ficar aí, dá um print na tela se você quiser, mas lembre-se que o edital está lá no site da OCP. Dá uma olhada o que nós temos aqui. O tópico número 1, meus caros, é o tópico de Constituição. E aí dentro dele nós temos conceito, estrutura, elementos e classificação. O tópico número 2 é de poder constituinte. O tópico número 3 é de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. O tópico número 4 é direitos e garantias fundamentais. Tópico número 5, organização do Estado. Tópico número 6, organização dos poderes.
E o nosso sétimo e último tópico é a defesa do Estado e das instituições democráticas. Primeira observação que eu faço com vocês é a seguinte: temos aqui um conteúdo absolutamente tradicional em direito constitucional. Posso dizer aí que 7 em cada 10 concursos com este perfil da carreira de soldado da Polícia Militar vai cobrar um edital, se não idêntico, muito semelhante. Mesmo variando as bancas, o conteúdo tende a ser muito próximo. E esta é uma informação importante porque a gente pode ir beber da fonte de questões de outras bancas examinadoras, que não apenas a OCP, porque em outros concursos a gente vai ter a demanda por um conteúdo, por um conhecimento muito semelhante, muito próximo, praticamente idêntico ao que nós estamos observando aqui no seu edital para soldado da PM do DF. Beleza? Segunda observação que eu faço com vocês. É bastante coisa, temos bastante conteúdo aqui, temos, mas não temos tudo. Tem muito mais direito constitucional do que aquele conteúdo que nós estamos vendo aí na nossa tabela. E esse é um ponto positivo. Tem concurso pior, pessoal. Tem concurso que o edital de constitucional ocupa, às vezes, uma folha e meia de um PDF de edital. Então, aqui temos um conteúdo mais enxuto. E isso é bacana. Além disso, meus caros, vamos fazer a análise deste conteúdo em vista da banca AOCP. Nós aqui, pela Escola de Direito Criminal, temos acesso a um gigantesco banco de dados de questões de concursos anteriores e, para além do banco de dados da escola, nós, professores, temos a obrigação de correr atrás. Saiu uma prova nova, a gente vai atrás de achar essa prova, resolver essa prova, entender qual é o perfil de cobrança, se está mudando alguma coisa, se estamos sentindo o cheiro de matéria diferente no ar, e isso a gente vai ajustando e inserindo nas nossas aulas. Beleza? E a banca OCP, o fato da banca OCP ser a sua banca organizadora do seu concurso é algo importante, é algo interessante também, porque nós temos a banca OCP nos últimos anos num processo crescente, fazendo cada vez mais provas. E isso é muito bacana, isso é muito interessante. Porque a gente acaba tendo também um conjunto universo de questões da AOCP nas matérias do nosso concurso, no nosso caso aqui, Direito Constitucional, e muitas vezes para cargos equivalentes àquele do concurso de soldado da PM do DF. Beleza? Vamos continuar analisando este edital com vocês e agora vamos mergulhar em cada um dos tópicos para entender qual que é o perfil de cada uma dessas entradas que você tem para enfrentar no direito constitucional. Dá uma olhada de novo na tela cheia. Não vou explicar os conceitos, evidentemente, isso eu faço lá nas nossas aulas aqui pela escola, mas o que eu quero destacar com vocês é o seguinte: o tópico, deixa eu trocar a cor na minha canetinha aqui para ficar uma lousa bonita, porque a letra é feia, né? Não, a tabela fica bonitinha, mas quando eu tenho que escrever, a letra fica feia. Olha lá, o tópico de número 1 e o tópico de número 2, meus amigos, é um tópico de teoria pura. Teoria pura de direito constitucional. O conceito de Constituição, as classificações da Constituição, a noção de poder constituinte, as espécies de poder constituinte, as características de poder constituinte. Não tem o que fazer, precisamos, como diz lá na minha terra, precisamos papirar, precisamos fazer a leitura de algum conteúdo teórico. Claro que o bom de um curso preparatório, como é o nosso aqui da Escola de Direito Criminal, é que quem está ralando e fazendo o estudo e a leitura da doutrina somos nós, professores. E nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. E aí a gente leva para as aulas, por intermédio da resolução de questões, os tópicos de teoria mais relevantes. Agora vamos olhar para o restante do seu edital em Direito Constitucional. E aí o que eu quero destacar com vocês é o seguinte: os demais tópicos
o tópico de número 3, 4, 5, 6 e 7 são tópicos, meus caros, em que a gente precisa voltar a nossa atenção substancialmente para o texto da Constituição Federal de 1988. Você que está aí me ouvindo, me prestigiando, e eu já agradeço a sua participação, você que está aí do outro lado, que porventura não fez direito, olha para essas expressões aqui e pode parecer algo casuístico, algo tirado da cabeça de algum examinador maluco, mas não. Estes tópicos, princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, são nomes, são designações, são rótulos, são títulos dentro da nossa Constituição. E isso nos permite afirmar, meus caros, vai aqui uma informação para anotar. Isso nos permite afirmar que, no nosso edital, o conteúdo da Constituição Federal, que, em princípio, precisa ser lido, é aquele conteúdo que se encontra entre o artigo 1º ao artigo 144 da Constituição. O que, professor? 144 artigos? Sim. Estou fazendo a leitura fria do edital, e quando a gente parte dos princípios fundamentais, que começa no artigo 1º, até defesa do Estado e das instituições democráticas, que termina no 144, a gente tem uma fração, um pedaço da Constituição para estudar. É bastante coisa? É bastante coisa. Mas não é tudo que consta da Constituição. Nossa Constituição tem, pasmem, 250 artigos. Sobraram outros 106 que não constam do seu edital. Então a gente pode reclamar, mas não vamos reclamar tanto porque podia ser pior. Beleza? Vamos lá. Mas calma, fiquem tranquilos que a gente vai trabalhando com esse edital e vamos desenhar aí alguns caminhos estratégicos para enfrentar o direito constitucional, a matéria mais importante de todas, viu? Não deixa o professor Flávio ouvir essa parte aí, porque ele é o nosso criminalista aqui da escola, mas direito constitucional é a mãe de todas as matérias, e então não, esse ponto é inquestionável, beleza, pessoal? É inquestionável, direito constitucional é a matéria mais importante, a mais interessante, a mais divertida de estudar, e por isso que eu sou um feliz professor de direito constitucional. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar na leitura do seu edital. Seu edital é um edital bonzinho, diferentemente da imensa maioria dos editais. O seu edital, meus amigos, traz uma bibliografia indicada. Sim, o seu examinador, a nossa banca, está nos dizendo qual é o autor de referência para as questões de cunho teórico que ela vai cobrar. E aí você fala, professor, mas aí é simples, né? Eu tenho aí uma referência teórica, eu já estou colocando aqui um spoiler, esse livro, nossa referência teórica, é do grande professor Pedro Lenza. Pedro Lenza, no livro Direito Constitucional, esquematizado, né, Direito Constitucional, que tem aí mais de 25 edições, vamos para a 27ª edição em 2023, o professor Pedro Lenza desbravando o direito constitucional para concursos públicos, e uma obra que transcende, não é mais uma obra só para estudar para o concurso, é uma obra de consulta, de estudo do direito constitucional, é um livro que eu tenho, que me acompanha, ou que eu acompanho o livro me acompanha desde o primeiro ano da faculdade, ao lado de outros, claro, eu, professor de direito constitucional, você não consegue ver, mas do lado de lá da câmera tem uma prateleira com 2 fileiras só de livros de direito constitucional. Se alguém fizer um gibi de direito constitucional, eu vou comprar, vou ler, vou fichar e vou colocar na estante. E se tiver coisa boa, eu vou trazer para a aula. Tudo que foi escrito de direito constitucional, a título de manual, cursos, a gente está sempre buscando conhecer e estudar para dar corpo para nossas aulas, para você poder aprender a matéria e passar no seu concurso. Então, veja, temos aí o seu edital bonzinho. Ele poderia nos deixar sem uma referência de teoria. E aí a gente teria aí muitos outros bons livros também para estudar. Mas aqui a prova o nosso edital vai e nos dá o livro do Pedro Lenza, que é sempre um material de muita qualidade. Aí você deve estar pensando aí,
Bom, professor, você disse que tópico 1 e 2, teoria, 3 em diante, leitura da Constituição. Então, não preciso me preocupar com as 1552 páginas. Eu vou ler os tópicos do livro que conectam com o item 1 e o item 2, e aí só correr para o abraço e o resto eu vou ler a Constituição. É grande, mas eu aguento. Calma, é grande conteúdo, né? Mas eu vou aguentar, vou dar conta de fazer isso aqui. Mas vejam só, calma lá. Eu disse para vocês que os tópicos 3 a 7 do nosso edital são tópicos substancialmente conectados à leitura da Constituição, mas nós não podemos desprezar que há uma mínima base de teoria por trás para ou necessária para a compreensão desses conteúdos normativos. Então, quando você estiver lendo lá o artigo 1º, que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, e você encontrar a soberania no inciso 1º, você vai precisar ter uma pequena referência, no mínimo, para entender o conceito de soberania. A Constituição não vai te explicar. Vai ser a teoria, no caso, pela referência da nossa bibliografia, do Pedro Lenza, que vai nos dar a referência doutrinária clássica do que é soberania. E eu parei no artigo 1º, inciso 1, já temos demanda de um conceito teórico. E eu não preciso nem ir para os incisos, eu posso ir para o primeiro substantivo da Constituição Federal, está lá no artigo 1º, caput, começa assim: a República Federativa do Brasil. Existe uma necessidade de entender o que é república. O primeiro substantivo já nos demanda uma base teórica e, portanto, a gente sim tem que se dispor a fazer a leitura da Constituição, mas vamos fazê-la ilustrando, temperando, trabalhando com conceitos doutrinários, uma base doutrinária mínima, sempre recortada para o nível necessário para você acertar a questão de prova. Beleza? Vamos lá. Aí você está falando, beleza, professor, agora entendi. Teoria no tópico 1, no tópico 2, mais puxado, de 3 a 7, Constituição, mais um pouquinho de teoria. Entendi. É bastante coisa. Mas acabou, né, professor? Aí minha resposta para você é não, ainda não acabou. Porque nós ainda precisamos saber de maneira estratégica e direcionada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, falo especialmente para quem não é da área jurídica, é o nosso tribunal de cúpula. É o órgão do Poder Judiciário de cúpula. O órgão mais alto, a instância mais alta da justiça brasileira. E dentre outras funções, uma delas, a principal, é que o Supremo Tribunal Federal, o STF, desempenha a função de Corte Constitucional. Em síntese, é o tribunal responsável por dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição. E, portanto, muitos problemas constitucionais referentes à aplicação de um dispositivo da Constituição, a amplitude, até onde vai aquele comando constitucional, como que se dá a relação entre o Estado e o cidadão numa determinada dinâmica de vida, como se dá a relação entre a União e os municípios, ou os estados e os municípios, enfim, todas aquelas questões de natureza constitucional, muitas delas são levadas para o Supremo Tribunal Federal, que dá a última palavra jurídica, no plano jurisdicional ao menos, sobre a interpretação da Constituição. E este conteúdo, que a gente denomina de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é por vezes cobrado em prova. Meus caros, nós temos aí milhares de julgados do Supremo Tribunal Federal. Aí você vai desistir, você vai parar o vídeo agora e falar, não vou prestar esse concurso. Como é que eu vou fazer uma prova que precisa saber de milhares? Mas não precisa. O Supremo tem milhares de julgados, mas apenas uma fração desses julgados é cobrado em prova. Um pedaço dos entendimentos da corte é que são objeto de prova. E aqui, também, por intermédio da resolução de questões, a gente consegue identificar aqueles conteúdos que são mais cobrados. Claro, as questões nos fazem essa identificação, mas a gente tem aí também, por trás, um histórico de estudo, de resolução de provas e de construção de aulas, enfrentando provas dos cargos de nível ensino médio até as mais altas carreiras jurídicas, trabalhando no direito constitucional, trabalhando no direito administrativo, e a gente consegue já saber de antemão
qual é aquele subgrupo que você precisa conhecer os entendimentos, qual aquele subgrupo de entendimentos do Supremo que você precisa conhecer para fazer a sua prova. E aí, meus caros, este é o desafio que se coloca à sua frente. A gente tem um desafio grande, um desafio bastante grande. Eu montei este organograma, por assim dizer, para vocês, né, para poder sumarizar, sintetizar o que nós conversamos. O desafio é grande? Sim, o desafio é grande, mas o seu objetivo de vida também é grande, que é integrar as fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. A gente tem um desafio de teoria, a gente tem um desafio de leitura de texto da Constituição e a gente tem um desafio também substancial de conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E a estes desafios se somam outros dois. O primeiro é o desafio daqueles que não têm formação jurídica na área. E o outro desafio, que é para todo mundo, é o desafio do limite do tempo. O edital já está na praça, como diz o meu amigo Flávio Milhomem, e, portanto, o tempo corre. O tempo corre em direção à nossa prova, à data da nossa prova. E por isso, meus amigos, que para enfrentar, para fazer frente a esse desafio, a gente precisa ter uma preparação estratégica. E no meu modo de ver, e aqui pela Escola de Direito Criminal, é o nosso pensamento, a melhor forma de enfrentar esse desafio, especialmente numa preparação pós-edital, é a partir da resolução de questões. É a partir de um estudo construído em face de resolução de questões. Nós aqui, por intermédio do curso que foi desenhado pelo professor Flávio para enfrentar esse certame, a gente tem a transmissão, o enfrentamento do conteúdo do edital, matéria por matéria, pelo menos as principais que a gente trabalha aqui na escola, através da resolução de questões de provas de concursos anteriores. Na imensa, esmagadora maioria de questões extraídas de provas de concursos públicos para cargos de carreira policial e especificamente da Polícia Militar. E por intermédio da resolução de questões, meus caros, a gente consegue fazer uma peneira, um filtro para identificar quais são aqueles tópicos das 1.552 páginas do livro de teoria que são os mais cobrados e quais são as discussões da teoria que são mais recorrentes. Daqueles 144 artigos da Constituição, a gente consegue identificar aqueles que são de maior incidência. E além disso, meus caros, e por isso que resolver questões é fantástico, era uma das principais formas de estudar da minha trajetória para ser aprovado como promotor de justiça, sem sombra de dúvidas, uma das principais estratégias foi a resolução de questões. Por intermédio delas, além de a gente identificar os artigos que são mais cobrados, a gente vê a banca fazendo maldade. Eu digo isso muito em prova. Em prova não, em aula. Estou lá no meio da aula com vocês, eu falo, olha, lê esse artigo comigo. A gente faz a leitura e eu te digo, este artigo é um prato cheio para o seu examinador fazer maldade. Por quê? Porque é aquele artigo que traz informações que são facilmente objeto de confusão. Às vezes um artigo que se segue ao outro, artigo 5º, artigo 6º, trazem informações muito próximas, trazem listas, relações que são facilmente embaralháveis. E aí, nós aqui pela escola, já conhecendo as maldades das provas, a gente faz esses apontamentos para vocês. Eu canso de dizer nas minhas aulas o seguinte, pessoal, esse é aquele artigo que você tem que escrever numa folha de papel, pedir licença para o marido, para a esposa, para o companheiro, para a companheira, para o pai, para a mãe, colar no espelho do banheiro, colar na porta da geladeira. Você vai ter que trombar com esse artigo várias vezes ao longo do seu dia e ir se familiarizando, estudar, ler ele quando estiver estudando, claro, mas vai ter que trazer, incorporar aquele conteúdo. E assim, meus amigos, a gente vai filtrando, peneirando dessa massa de informações aquelas que são imprescindíveis para você enfrentar a sua prova.
E com isso, com este conteúdo, sua nota vai encorpando, sua perspectiva de êxito vai aumentando. E você sai lá de uma nota 2, 3 e vai chegar numa nota 7, numa nota 8, numa nota 9. E aí o 10, meus caros, é um pouquinho de sorte, um pouquinho de inspiração e também um tanto de transpiração para conseguir percorrer o máximo de conteúdo possível. E da mesma forma, é por intermédio da resolução de questões que a gente identifica os temas do Supremo Tribunal Federal que são mais recorrentes em prova. E por conta disso, que o nosso investimento aqui está em estudar por intermédio da resolução de questões com direcionamento para a banca, com direcionamento para as carreiras policiais. E aí, meus caros, a gente acaba vendo, nós aqui, professores, que estamos com esse banco de provas gigantesco por trás, a gente vê que as questões se repetem, muda a historinha, muda uma vírgula ou outra, mas o conteúdo cobrado é o mesmo. E aí nós aqui lemos e identificamos 20 questões, mas não vamos fazer você resolver as 20, porque você não tem tempo para isso. Das 20, nós vamos selecionar as melhores, as que melhor exemplificam o perfil da cobrança daquele conteúdo. Ora, uma questão de perfil decoreba, mnemônico, cobrando a literalidade do ato normativo. Ora, uma questão que problematiza a aplicação de um dispositivo da lei, constrói uma história e pede a aplicação do ato normativo, de um artigo da Constituição, por exemplo. E aí a gente faz essa seleção a dedo, com bastante zelo e cuidado e respeito ao seu tempo, e trazemos para vocês, nos blocos das nossas aulas, este conteúdo de maneira otimizada. E aí, meus caros, a gente pode, através da resolução de questões, fazer esse direcionamento dos seus estudos. E não se preocupem, tanto o professor Flávio quanto eu não chegamos aqui nas nossas aulas, curto e grosso, resolvendo a questão. Questão tal, alternativa A está certa, a B está errada e vamos para a próxima. Não. A questão é um instrumento para transmissão do conteúdo. E assim a gente vai introduzindo nas resoluções de questões, nós vamos apresentando os conceitos, as classificações, os entendimentos da jurisprudência e a gente vai criando relação entre eles, sempre tendo o pano de fundo da prova por trás. E esta abordagem, meus amigos, é extremamente eficiente e produtiva, especialmente em uma reta final de prova. Beleza? E esta é a análise que eu queria trazer para vocês. A análise do edital de direito constitucional, conjugando-se com a ferramenta que a gente coloca à sua disposição, que são as resoluções de questões. E aí, meus caros, eu vou passar a régua nesse primeiro vídeo, porque ele já ficou maior do que o meu planejamento, e eu quero convidar vocês para, na sequência, no próximo encontro, vocês fazerem comigo a resolução de uma questão de direito constitucional da banca OCP, de uma prova de 2022, de um concurso para soldado, e vocês vão ver o tanto de coisa bacana, de conteúdo interessante, de ideias que vão se firmar com você, que a gente consegue extrair de apenas uma questão. Ok? Eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora. Convido vocês para acompanhar o nosso segundo encontro, em que eu vou fazer a resolução de uma questão com vocês, tá bom? E dela a gente vai tirar vários temas interessantes e importantes para a sua prova de direito constitucional. Meus caros, eu encerro por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.